Um homem, acreditando ter encontrado o amor perfeito, vive um relacionamento dos sonhos até que segredos sombrios começam a surgir. Em meio a desconfianças e descobertas, ele precisa decidir entre perdão e vingança, enquanto planeja um desfecho que mudará suas vidas para sempre. Vingança do fantasma nuclear contra a noiva infiel. Achei que tinha conhecido a mulher perfeita. Nós nos conhecemos no último ano da faculdade. Nós nos conhecemos em uma festa e nos demos bem imediatamente. Ela era uma linda loira com pele beijada pelo sol e poderia ter sido uma modelo. Pense no tipo de figura de Kate Upton. Ela era gentil, compassiva, simpática. O ouvinte tinha uma vida ativa com muitos amigos. Ela gostava dos meus amigos e foi incrível ao longo dos 3 anos em que nos conhecemos como nossos grupos de amigos se fundiram. Vários dos nossos amigos começaram a namorar uns com os outros. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu estava fazendo uma pós-graduação em finanças e ela tinha um diploma em direito contratual. Isso é só para dizer que acabamos tendo sucesso em nossos próprios direitos. Mas também não sou desleixada no quesito aparência. Tenho 1,80 metros, 86 kg e gostava da academia. Eu não era uma superatleta, mas digamos que eu era bem construída. Mas sou muito tímido e não tive muitos relacionamentos antes de conhecê-la. Na primeira noite em que nos conhecemos, ficamos apaixonados. Na primeira noite, conversamos a noite toda. Depois, passamos a enviar mensagens de texto e ligações telefônicas diariamente. Depois, encontros semanais. Depois de 1 ano, quando comecei a trabalhar no meu novo emprego, ela se mudou. Eu amava a família dela e a família dela me amava. Principalmente a mãe, pois o pai dela era reservado, como era com todo mundo. Foi um romance relâmpago. Depois de 2 anos e meio felizes de férias no exterior, caminhadas e férias luxuosas, eu a pedi em casamento. Ela disse sim. Eu estava nas nuvens. Ela estava fazendo todo o planejamento para o casamento. Estávamos falando sobre nossos futuros juntos, comprar uma casa, filhos e viagens em família que faríamos juntos e todas essas coisas. Então aconteceu. Uma noite, depois que nós dois chegamos em casa, no nosso apartamento, ela está um pouco distante. Acho que percebi isso imediatamente, pois sempre fomos muito afetuosos um com o outro. Isso só acontecia uma vez por semana no primeiro mês, após o pedido de casamento. Depois era mais frequente. Eu não teria ficado sabendo, exceto pelo fato de que eu costumava ouvir muito Reddit no YouTube. Então, esperei e observei. Essas crises de me ignorar duravam apenas algumas horas. Então ela voltava ao normal. Mas depois de 6 meses, a casamento em 1 ano, ela ficava assim quase todas as noites. A intimidade ainda era ótimo. O relacionamento com os pais dela ainda era ótimo. Mas durante o dia de ação de graças na casa dos pais dela em Louisville, Kentucky, ela estava distante de mim na frente da mãe dela. Agora, sua mãe era uma mulher muito observadora. Ela puxou sua filha de lado para falar com ela e eu podia ouvi-las discutindo. Depois de algumas palavras acaloradas, mas abafadas, elas voltaram para o resto da família e continuaram como se nada estivesse acontecendo. Imaginei que poderia perguntar a ela sobre isso mais tarde e perguntei. Ela não estava disposta a falar sobre isso e me pediu para esperar até que estivéssemos em casa para discutir. Eu concordei, pois a amava profundamente e pensei que poderíamos resolver qualquer coisa. A mãe dela era uma versão mais velha dela. Mesma aparência estonteante, apenas alguns fios grisalhos em seu longo e grosso cabelo loiro. Isso é importante depois. Em casa, perguntei a ela sobre isso, e ela não estava disposta a discutir. Quando pressionada sobre isso por uma semana, ela finalmente confessou que um cara no trabalho dela estava tentando conhecê-la melhor. Ela queria ser direta, então me mostrou seu telefone e, enquanto eu olhava, percebi que todas as mensagens que teriam acontecido durante os momentos em que ela estava se afastando de mim foram removidas. Não havia nada de anormal nas mensagens, mas eu fui nas configurações do telefone dela e liguei o localizador no telefone dela, pois compartilhávamos o mesmo plano de telefone. E eu honestamente pensei que isso me faria ver que ela não estava fazendo nada de errado. Eu estava errado. Naquele segundo fim de semana depois do dia de ação de graças, ela deu uma festa de Natal da empresa. Eu tinha planejado ir, mas tive uma intoxicação alimentar e tive que desistir. Ela pediu para uma amiga buscá-la em nosso apartamento, pois elas planejavam beber e tinham um DD para a noite. Tínhamos planejado sair a noite toda. Então eu disse a ela para se divertir e que haveria de manhã. Então, enquanto eu estava na cama, peguei meu telefone e observei sua localização. Primeiro era um restaurante, depois o local da festa da empresa, depois um bar. Nada disso me alarmou até que vi seu telefone parar em um hotel no centro da cidade. Explodi e botei ela pra fora. Adormeci devido à exaustão às 2 da manhã. Às 7 da manhã, acordei e vi que ela ainda estava no hotel. Ao meio-dia ela finalmente chega em casa. Eu estou me recuperando. Ela me ama e eu perguntei sobre a noite anterior sem mencionar nada sobre saber suas localizações. Ela fala sobre o restaurante, a festa, o bar, mas depois diz que foi para a casa da amiga para dormir à noite. Primeira mentira. Pelos próximos 3 meses, ela tem que começar a trabalhar mais tarde, e mais tarde, 3 a 4 dias por semana. Conforme eu começo a perguntar sobre isso, ela fica cada vez mais na defensiva. Conversei com a mãe dela uma noite quando a noiva não chegou em casa até tarde. Perguntei à mãe dela sobre a conversa de ação de graças e ela admitiu para mim que achava que a filha poderia estar saindo do nosso relacionamento por causa de como ela lia sua linguagem corporal. Ela também disse que a filha estava ficando cada vez mais distante com ela em suas conversas semanais por mensagem de texto. Com toda essa especulação que estava acontecendo na minha mente, guardei para mim. 2 semanas depois, no trabalho, acabei conseguindo um novo projeto na minha empresa que exigiria que
que eu voasse para o centro-oeste de segunda a sexta pelas próximas 5 semanas, começando em 2 semanas. Isso veio com um aumento de salário e, quando contei a notícia para minha noiva, ela ficou feliz por mim. Eu não achei que ela estivesse animada pelos mesmos motivos que eu. Então, entrei na internet e encomendei 4 câmeras espiãs ativadas por movimento para meu apartamento. Coloquei uma na sala de estar, área de entrada, uma na cozinha, uma em nosso quarto e uma olhando para o nosso corredor. Elas eram muito pequenas e conectadas à internet por uma rede oculta, então não podiam ser vistas na rede Wi-Fi. Protegi as câmeras com uma senha e esperei. Na minha primeira semana fora, ela teve amigas nas 2 primeiras noites e nunca trabalhou até tarde. Na terceira noite, um cara veio. Fiquei furioso. Estou sentado lá no meu quarto de hotel gritando com o monitor e chamando-a de todos os nomes. Então eles foram até o fim, primeiro no sofá, depois na nossa cama. O pior foi que, enquanto eu os observava se pegando, liguei para ela para saber como foi o dia dela. Ela ouve o telefone tocar e levanta a mão para ele parar e atende a ligação. Pergunto por que ela está respirando pesadamente e disse que estava na academia. Assim que a ligação termina, ela volta a fazer. Quando cheguei em casa na sexta-feira à noite, ignorei-a e fui direto para a cama. E no sábado cedo levantei e fui pedalar. Fiquei tão chateado que nem percebi que tinha pedalado mais que o normal, voltando completamente exausto. Tomei banho. Então ela e eu saímos naquela noite e nos divertimos com nossos amigos. Eu estava explodindo por dentro. Desgosto, raiva, sentimentos de fúria e traição, tudo girava em meu coração e mente. Ela costumava ser tão atenciosa. Estava alheia a tudo isso. Doeu muito porque eu amava muito. Finalmente confiei em um dos nossos amigos em comum e ele me disse que todos sabiam disso há meses. Finalmente me contaram. Todos sentiram pena de mim, mas ninguém mais me disse nada. É por isso que pararam de nos convidar para sair com eles. Eu não tinha notado antes, mas pude olhar para trás e ver que cerca de 3 meses antes eles gradualmente nos convidaram e me convidaram cada vez menos. Então, imaginei que tentaria reconquistá-la. No próximo fim de semana, planejei o fim de semana inteiro como um fim de semana completo de mimá-la em todos os sentidos. Vinho e jantar, mimos, massagens, carícias e conversas com ela sobre planos futuros e sobre o quanto eu amava. Eu sabia que estava começando a romper quando, depois da 4ª taça de vinho, ela começou a chorar. Eu podia dizer que a culpa estava vindo à tona. Perguntei a ela o que estava errado, mas ela engasgava toda vez que tentava falar. Então eu disse a ela que se ela tivesse feito algo no passado ou estivesse tendo algum tipo de conflito em sua mente que ela precisasse falar comigo sobre isso. Eu estava mais do que disposto a falar com ela sobre isso e se o perdão fosse necessário. Então eu estava mais do que disposto a perdoar e seguir em frente. As únicas palavras que saíram de sua boca nela foram o quanto ela me amava. Realmente doeu ouvir isso dela, pois agora eu tinha 4 vídeos separados dela e do outro cara do nosso apartamento se pegando. Nas 8 semanas seguintes de viagem para o centro-oeste, as viagens duraram o que seriam 10 semanas. Gravei mais de 41 horas dela com o que descobri ser seu colega de trabalho. Ela nunca trabalhou até tarde enquanto eu estava fora. Eu tentava todo fim de semana ser extra atencioso e a cada semana ela ficava mais e mais distante. Depois de assistir isso por 8 semanas, eu estava farto. Então criei um plano de fuga de 12 passos. Reúna evidências. Tirei-a do caminho para executar meu plano. Agendei uma viagem exclusiva de 2 semanas para nós em um resort all inclusive em Barbados. Ela ficou feliz. Então, uma semana antes da viagem, aleguei que tinha que desistir e disse a ela para levar uma amiga. Eu sabia que tinha acabado quando ela não demonstrou decepção por eu não poder ir. Ela agendou uma colega de trabalho para ir com ela. Rescindir o contrato de locação do nosso apartamento. Ele esperaria 3 dias após a viagem dela e eu era a única assinatura no contrato. Encontre um emprego em outra cidade. A empresa que eu estava ajudando no centro-oeste me ofereceu um emprego com um pequeno aumento de salário. Encontre um novo lugar para morar. Consegui um apartamento no local acima mencionado. Quando ela for embora, faça o seguinte, leve-a para o aeroporto. Volte para casa e empacote todas as suas coisas no mesmo dia. Sábado consiga um novo número de telefone. E-mail. Cancele todas as redes sociais. Segunda-feira separe-nos completamente em relação às finanças. Retirei todo o dinheiro das nossas contas conjuntas e depois as fechei. Coloquei todo o dinheiro dela em um envelope e coloquei nas coisas dela. Segunda-feira peça aos carregadores para embalar todas as minhas coisas e enviá-las para o oeste. Segunda-feira leve todas as coisas dela para a casa da mãe dela. Todos os pertences da minha noiva cabem na parte de trás e na caçamba da minha cabine dupla F. 250. De terça a sábado. Dê as evidências à mãe dela. Comece minha nova vida. Eu não queria fazer nada que fosse legal, então me certifiquei de que nada dela estava faltando. Foi tão difícil embalar todas as coisas dela de forma organizada. Nunca chorei tanto na minha vida. Eu li tantas vezes no Reddit, dizendo que nunca mais farão isso quando forem pegos. Mas eles não param. Minha esperança era que ela confessasse genuinamente para que pudéssemos perdoar e seguir em frente. Ela nunca fez isso. 2 vezes ela chegou muito perto, mas seu segredo era muito difícil para ela revelar. Terça-feira de manhã, deixei nosso apartamento ao norte a última vez. Levou 10 horas para chegar à casa da mãe dela. O que aconteceu quando cheguei lá eu não estava preparado. Cheguei na casa da mãe dela por volta das 8 da noite. Imaginei que ela ficaria surpresa em me ver, já que eu estava chegando sem avisar. Como eles moravam em um condomínio fechado, tive que tocar a campainha da casa dela do portão da frente. Então ela estava me esperando do lado de fora quando cheguei. Eu podia dizer que ela estava chorando quando fui até ela. Perguntei o que havia de errado e ela me abraçou dizendo que achava que o marido estava traindo com uma mulher muito mais jovem, magra e bonita. Eu apenas a segurei pelo que provavelmente foram 10 minutos. Ela encharcou meu ombro direito com suas lágrimas e ranho. Quando ela finalmente se recompôs, perguntei se poderíamos conversar. Entramos e perguntei onde estava o marido dela e ela indicou que ele disse que ia pescar com os amigos em uma cabana remota a 1 hora de distância. Então ela disse, ele odeia pescar. Ela me
me deu todas as indicações que havia acabado e, aparentemente, isso já estava acontecendo há cerca de 1 ano. Então, fazendo uma pequena pesquisa, descobrimos uma cobrança de retenção no cartão de crédito de um hotel 5 estrelas que ficava a apenas 20 minutos de distância. Uma ligação depois confirmou que o marido dela estava lá para uma estadia de 4 noites traindo com a amante. 2 ervilhas em uma vagem. Eu disse. O quê? Ela respondeu. 2 ervilhas em uma vagem. Eu disse de novo. Seu marido está te traindo e sua filha está me traindo. É por isso que vim aqui para deixar as coisas dela e me mudar. Mostrei a ela as evidências em um fichário com capturas de tela que eu tinha feito. Depois de olhar as primeiras 3 ou 4 páginas, ela olhou para mim triste. Nós dois nos abraçamos e choramos por uns bons 30 minutos. Naquele momento, ela disse para parar de chorar, olhou para mim e disse, bem, hoje à noite não há nada que possamos fazer sobre isso, exceto você e eu acabarmos com essas 3 garrafas e transarmos em todos os cômodos da casa. Ela pegou 2 taças de vinho e uma garrafa de vinho e saiu para o deck da piscina. Agora, não vou entrar em muitos detalhes, mas naquela noite e pelos próximos 3 dias nós ficamos. Depois que aqueles dias acabaram, nos despedimos apaixonadamente e eu dirigi para meu novo destino. Ela me manteve informada sobre tudo o que aconteceu quando minha ex voltou. O dia em que ela voltou foi épico. Cancelei meu telefone na manhã do dia em que ela voltou. Então, quando o avião pousou e ela ligou para pedir uma carona, o telefone foi desligado. Ela aparentemente pediu para o amante levá-la para casa. Ele a deixou e foi embora. Quando ela chegou à porta, um casal estranho, a novos inquilinos, atendeu e ela surtou. Não sei dizer quantas vezes ela tentou me ligar porque, novamente, o número não era mais válido. Ela foi para a casa das amigas para ficar por um tempo, pois a colega de trabalho já era casada. Quando ela ligou para a mãe em pânico, a mãe dela disse que eu tinha descido e deixado todas as coisas dela e mencionei que todo o dinheiro dela estava lá também. A mãe dela não disse a ela o que fizemos, mas ela disse a ela que sabia que ela estava me traindo. E eu disse que tinha encontrado um novo emprego, um lugar para ficar e uma nova carreira longe dela e de todos os amigos que tínhamos, e que a mãe dela estava se separando do pai devido à infidelidade. Aparentemente ela chorou por dias e tirou uma semana de folga do trabalho, mas, infelizmente, ela encontrou conforto nos braços de seu amante casado. A mãe dela nunca deixou saber onde eu estava. Eu tinha cortado completamente essa parte da minha vida. O único elo que eu tinha com aquela vida antiga era a mãe da minha noiva, e ela guardou o nosso segredo até hoje.